Muito bem, aula ética na persuasão. Existe um shopping center de informações onde as pessoas estão buscando, algumas pessoas oportunistas, se oportunizar daquelas pessoas que já construíram alguma coisa com o passar do tempo. Então, a gente consegue perceber que as pessoas hoje estão pulando de galho em galho, buscando trajetos, caminhos, atalhos e fórmulas prontas para atingir o objetivo. Seja de qualquer forma for, para algumas pessoas, não sabe-se como vai atingir, ou quem possa, de certa forma, estar ajudando no processo, como também possa estar te prejudicando. O que importa para algumas pessoas é que o seu objetivo será atingido. A pergunta que a gente tem que se fazer antes de começar tudo que a gente vai falar aqui hoje é: por que as pessoas preferem a ilusão do discurso, perceba bem, do que uma verdade daquilo que pode ser dito? Porém, claro, filosoficamente falando, a verdade por si só, ela é ilusória de fato. Porque, como no niilismo de Nietzsche, a gente sabe que a verdade ela tem uma movimentação constante. E quanto mais subjetiva for, óbvio que não pode haver um controle matemático das igualdades de todos os conceitos. Porém, a sociedade necessita desses conceitos igualitários para poder, através do controle, ter um conceito e gerar ou gerir o próprio sistema. E a partir de então que aí a gente descobre a diferença entre convencer e persuadir. Como assim, Éder? Professor, quando é que uma pessoa me convence? Geralmente uma pessoa te convence quando ela tem um poder argumentativo fantástico sobre determinado assunto, produto ou quer que seja a tese. E nesses argumentos vai ter a compatibilidade do discurso através de estatísticas, através de benefícios, através de fontes históricas ou não. Então, professor, quando um vendedor, quando um político está me apresentando algo, ele está tentando me convencer daquele benefício, ou daquela tese, ou daquela estatística. Perfeito. E quando é, professor, que a pessoa está me persuadindo? Durante o processo de discurso de convencimento dos seus próprios interesses, persuadir é nada mais que te chamar para uma tomada de ação necessária no encontro desse objetivo. Objetivo tal que é para a pessoa que te convence. Ok? Isso faz lembrar muito a época da Grécia. A Grécia sobreviveu, Atenas, através da democracia, né? Sobreviveu muito através das lógicas filosóficas dos discursos. Você tinha Aristóteles, que é um dos nomes da filosofia até hoje, né? Você tinha Platão, que é um outro nome. Porém, nos seus discursos, Platão e Aristóteles, ele conseguiu se carregar materialmente e subjetivamente de discursos, de uma oratória, porém, existiam valores subtendidos. Os seus valores morais estavam inseridos em todos os discursos que eram feitos das defesas das suas argumentações filosóficas. Só que chegou um período que começou a surgir um grupo de filósofos na Ágora, no shopping center de informações, como eu falei há pouco, que são grupos de filósofos que eram considerados sofistas. Nada mais que justo que a gente entenda um pouco desse processo. Os primeiros sofistas foram aqueles que eram considerados da primeira geração. E nessa primeira geração há uma paciência, tolerância da argumentação desses filósofos da primeira geração por Aristóteles e Platão. Até aquele momento dava para se entender os discursos sofistas da primeira geração. Mas num segundo momento surgem os heurísticos, né?
que esses heurísticos hoje podem ser considerados os advogados atuais. E aí que tem um grande lance. No poder da argumentação, no poder do convencimento, essas teses começam a ser argumentadas num contexto estritamente conveniente. Essa é a palavra, conveniente. Mas por que, professor, conveniente? E aí a gente entra num processo de que a gente começa a entender que, apesar de ser bom em oratória, apesar de ajudar as outras pessoas a terem boas oratórias, eles eram pagos para defender os seus argumentos em cima dos interesses de quem investia naquele caso. Então, por exemplo, um advogado de hoje, alguns, claro, eu já vi casos de advogados que pegaram causas trabalhistas, e nessas causas trabalhistas o colaborador, claro, estava colocando uma determinada empresa num processo jurídico, e de repente essa determinada empresa que estava dentro de um processo jurídico consegue ter o contato, o network, como é chamado hoje, né? O network com esse advogado. Muito bem, esse advogado fazendo network, no momento do processo jurídico para o colaborador, defendeu-se todas as teses em favor do colaborador, argumentações plausíveis que faz com que o colaborador ganhe até o processo na justiça, porque naquele momento a empresa não é idônea, a empresa é inimiga, a empresa é o oposto daquilo que deveria ser para o seu cliente, que naquele momento é o colaborador. Em um determinado momento, essa mesma empresa convoca esse advogado. E esse advogado vai defender agora os interesses dessa empresa, ou seja, uma causa empresarial. E a partir de então, nessa causa empresarial, é que a gente começa a perceber que aquela tese de discurso argumentativo que existia antes com a defesa do colaborador muda completamente. A empresa passa a ser idônea, a empresa passa a ter os seus interesses. Ela defende com o poder de argumentação necessário que possa salvar a empresa de algum tipo de indenização ou que faça aquela empresa que antes era inimiga, faça aquela empresa ganhar o processo para quem é o novo inimigo da empresa. Então você consegue perceber que os sofistas, eles, nesse primeiro momento que a gente está falando aqui na aula, eles conseguem ter um bom poder de oratória, um bom poder de convencimento e de persuasão, mas nem sempre eles estão falando arraigado dos seus próprios valores. Sobrepõe-se valores aqui. Se é certo ou errado, eu estou fazendo uma análise crítica com essa aula contigo, tá? Então, sobrepõe-se valores para que a defesa seja feita, até porque foi investido, tanto na Ágora como hoje, o advogado foi investido um determinado valor para que ele pudesse defender em cima das conveniências de quem investiu, em cima dos interesses de quem investiu. Perfeito. O segundo grupo de sofistas, quer dizer, na verdade, passa a ter o terceiro grupo de sofistas, são aqueles sofistas que buscam trabalhar o contexto das suas teses e convencimentos universais, né? Eles passam como se fosse a ONU de hoje. Os interesses coletivos convencionais aos seus próprios argumentos. Só que esses interesses coletivos se sobrepõem a valores coletivos, mas se estão respaldados em argumentos de convencimento aos interesses convenientes de um determinado órgão, de um determinado setor, de um determinado interesse da verdade relativa. E quando eu digo a verdade relativa como, de fato, uma verdade relativa, ela é ilusória, e isso precisa ficar bem... Por mais que se encontre uma verdade absoluta, subjetivamente falando, a verdade relativa ela é ilusória. Por quê? Se você vai determinar uma argumentação para defender algo, mais do que nunca há uma verdade individual a ser defendida. É como se eu pegasse um documento de uma gaveta e aquele documento da gaveta passasse a ser a verdade de toda a gaveta. Eu não sei se você compreende o meu raciocínio, mas é especificar uma verdade em benefício próprio. Ok?
Pois bem, agora eu vou partir para um tipo de sofista que é muito atual. E talvez você que esteve me assistindo concorde, não concorde. Talvez você que esteja me assistindo possa perceber que não é conveniente o que está sendo abordado, porque dentro dos seus interesses não é o que deveria ser abordado. Não sei se você compreende. Um outro tipo de sofista eram políticos. Política, no sentido etimológico grego, quer dizer defender os interesses de um indivíduo ou de um Estado. Mas se você trouxer relativamente a ideia de política para a nossa realidade, política é a arte de enganar. Concorda comigo? Política é a arte de enganar. Quando você pega o Brasil de fato, que quando nasce de um Brasil colonial para um Brasil república, você tem um período, e a gente precisa analisar isso. A gente tem um período de políticas de conchavo, ou seja, determinado grupo se unia com os mesmos pensamentos para que esse grupo ganhasse naquele reduto. Com o passar do tempo, o surgimento de grandes partidos políticos, aí vem a era da globalização, enfim, a gente dá uma acelerada aqui, surge os poderes de articulação, a política de articulação, ou seja, partidos que às vezes ideologicamente não têm a mesma ideologia central, com ideologias parecidas, se unem para ganhar de um grupo oponente. Perfeito. Mas como é que a gente traz essa ideia de política de articulação de conchavo para o mundo de hoje? Aí a gente tem que voltar um pouco, tá? Século XVII, por aí, no parlamento inglês, começa a se fazer política da seguinte forma. Imagina que eu sou um político de um partido A, você aí é um político de um partido B, e que tem ideologias contrárias. Mas, antes de sessões, a gente estamos nos nossos gabinetes, tranquilamente, nos nossos gabinetes, e aí a gente consegue, de fato, montar as nossas argumentações, e se eu estou dentro de um gabinete como eleito, possivelmente eu fui eleito porque vou defender os interesses de alguém, seja de uma classe, seja de um empresário, seja do que for. O outro que está num gabinete antes de entrar numa sessão, possivelmente também foi eleito por conta de uma classe, de um interesse. Só que eu, como professor, estou sendo eleito por conta de uma classe de professores. Ele, como empresário, foi eleito por a classe de pessoas ligadas ao executivos de empresa, como também outros empresários, investimentos pesados que precisam gerar retorno, tá? Mas eu tenho um projeto em pauta que defende os professores. E ele tem um projeto em pauta que defende os empresários, inclusive até na área de educação. E se eu preciso que a minha pauta, o meu projeto seja votado e dê certo para que seja atendido as classes que confiaram em mim, eu vou até ele e vou bater um papo com ele sobre o projeto. E ele vai dizer, não, deixa o meu projeto, teu projeto aqui. E eu também tenho interesse que você aprove um projeto meu. Eu não sei se você está percebendo que nessa arte de enganar nos bastidores existe a conveniência dos seus próprios interesses. Então, o cara vai aprovar o meu projeto se eu aprovar o projeto dele, embora não esteja de acordo. Ou, não estando de acordo, eu vou chegar para ele e vou dizer que não estou de acordo com o projeto dele. Então, nem o meu projeto é aprovado por ele e talvez não, com certeza o projeto dele não é aprovado por mim. Porque não teve acordo, não teve conchavo. Só que vai ter uma determinada eleição, e nessa eleição começa a se articular entre partidos para que o nosso candidato em comum de majoritária ou de minoritária seja eleito para que a gente possa continuar a estar no poder. E por que a arte de enganar? Porque a política no Brasil sempre vai ser uma política de esperança.
Então, na política de esperança, os políticos, como na época eram considerados sofistas e hoje são considerados articuladores, precisa se convencer através de um argumento em que você vai ser persuadido a votar nele na eleição. Então, por exemplo, quando você vê aquela campanha política toda na televisão, eu não sei se você já reparou, eu já reparei bastante isso, eles fazem uma campanha interessante. A campanha sempre é num modelo didático de discurso de convencimento de que ele fez um favor para você. Então, se ele investiu em educação, em saúde, em moradia, em segurança pública, no discurso eleitoral, sempre há aquela parte subentendida de que eu estou te mostrando que eu fiz um favor para você. Óbvio, né? Óbvio e claro que, porra, se você chegar para um político e perguntar se ele fez um favor, ele vai dizer que é uma obrigação. Mas, na arte de enganar do convencimento, ele vai dizer na televisão ou em qualquer discurso, em qualquer comício que você for, o discurso fica subentendido que, no meu convencimento, eu fiz um favor a você, persuadindo para que você vote em mim. Quando eu disse que talvez muitas pessoas não gostassem disso que eu vou falar aqui, porque é uma verdade, né? O político, ele trabalha tanto com a arte de enganar, e aí vamos sobressaltar essa palavra, alguns políticos, né? Eles conseguem fazer o seguinte, cara. Se você estiver numa militância de um partido ou for investir por uma causa honesta, alguns políticos conseguem fingir para você que ele é honesto. Mas ele perceber, na sua lógica de discurso, na sua lógica de intenção, de estar apoiando aquele partido, que você tem algo corruptível a oferecer, ele também vai ter, essa mesma pessoa pode ser corruptível no discurso. E não precisa provar aqui, porque a gente conviveu aí 4 anos atrás com denúncias de corrupção de todos os partidos. Ninguém está dizendo que todos os políticos dos partidos estavam envolvidos. A gente está dizendo que uma grande parcela de políticos estavam envolvidos em corrupções, em denúncias que apareceram aí durante esses 4 anos aí passados e alguns anos também, e quando você vai descendo, vai percebendo também, e quando você chega no início da República, vai percebendo também. Política, arte de enganar. Convencimento, e nesse convencimento existem as conveniências. As conveniências servem para que os meus interesses sejam aprovados, os meus interesses sejam beneficiados para mim, onde eu vou persuadir você para agir de acordo com o que eu quero.